Olá, hoje eu tenho uma historinha infantil para contar para vocês. Uma historinha que se chama Isabel e Jezebel. Era uma vez, há muitos e muitos anos, quando os bichos ainda falavam, uma bela moça que vivia só com sua cachorrinha num bosque distante de todas as civilizações. Ela se chamava Isabel e sua cachorrinha Jezebel. Ela era feliz com sua cachorrinha, mas um dia resolveu que já era hora de se casar. Como havia poucos rapazes nas redondezas, ela decidiu colocar um anúncio num jornal para conseguir um pretendente para lhe fazer companhia. Muitos dias se passaram desde o anúncio e ninguém aparecia. Até que numa bela tarde, ela ouviu, vindo da floresta, uma voz avassaladora chamando o seu nome. Isabel! Não era um príncipe encantado, tal qual Isabel sonhara, mas um monstro com 14 pernas, 17 cabeças, 34 orelhas e 51 narizes, pois eram 3 para cada uma daquelas cabeças. Seus olhos arregalados faiscavam fogo, e a fome só não era maior que o seu mau hálito, cultivado por meses sem devorar o seu prato predileto, donzelas. Ao ouvir seu nome sendo chamado, Isabel logo se alegrou e disse para sua cachorrinha: "É ele, Jezebel, meu príncipe!" Mas Jezebel conhecia aquele cheiro e logo voltando-se para a floresta, ela disse: "Isabel já se lavou, Isabel já se deitou, Isabel já se recolheu." Isabel, possessa de raiva, deu uma surra na cachorrinha e prometeu: "Se fizer isso de novo, juro que te mato." O monstro, tendo ouvido a cachorrinha, foi-se embora, mas voltou na tarde seguinte e mais uma vez vociferou: "Isabel!" Mas a cachorrinha, muito esperta, logo se adiantou: "Isabel já se lavou, Isabel já se deitou, Isabel já se recolheu." O monstro se foi. Isabel, cega de amor por aquela voz tão potente, cumpriu a promessa, matou a cachorrinha. No dia seguinte, o monstro volta e mais uma vez: "Isabel!" Isabel já se lavou, Isabel já se deitou, Isabel já se recolheu. Dessa vez, quem salvou Isabel foi o cadáver da cachorrinha, que mesmo morta continuava fiel à sua ingrata dona. Tendo ido embora o monstro, Isabel resolveu acabar com aquele cadáver falante, colocando fogo, e da cachorrinha só sobraram as cinzas. Tendo voltado o monstro, mais uma vez a voz dele e depois a dela: "Isabel! Isabel já se lavou, Isabel já se deitou, Isabel já se recolheu." Disse-lhe aquelas cinzas falantes:
Revoltada como nunca, Isabel varreu até a última cinza e no rio que passava por trás de sua casa jogou o que sobrara de Jezebel. Por fim, sozinha em casa, Isabel ouviu seu nome, tão feroz e docemente clamado na floresta. Isabel! Ela esperou, pacientemente, até que aquele ser chegasse à sua casa. Esperou que ele batesse à sua porta e, com passos de donzela, abriu vagarosamente a porta enquanto perguntava com ar de surpresa: quem é? E pela última vez, aquela floresta ouviu seu nome dito: Isabel! Então, gostaram da historinha que eu contei para vocês? Curtiram? Eu imaginei que sim, meus filhos sempre gostaram dessa historinha, desde muito pequenininhos eu conto para eles. Então supus, meus alunos também vão gostar. Bom, mas historinha à parte, acho que é melhor a gente acender a luz, né? Vou acender a luz para a gente poder tratar do nosso assunto de hoje, que são sequências textuais, 2 especificamente, tá bom? Então, vou acender a luz. O assunto de hoje são sequências textuais. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Vai poder compreender 2 dessas sequências nessa historinha da Isabel e da Jezebel que eu acabei de contar para vocês, ok? Na verdade, os textos, eles se organizam de diversas maneiras, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nos critérios de textualidade, nos fatores de textualidade, a gente vai pensar em coesão, coerência, situacionalidade, enfim, né? São 7 critérios. Em termos de sequência, nós temos 6 sequências diversas. Veja só, estamos falando da estrutura do texto, ok? Quando a gente pensa em gêneros, nós temos uma infinidade de gêneros possíveis dentro de uma língua, né? Porque nós temos uma carta, um texto dissertativo, uma bula de remédio, um bate-papo, uma novela, um filme, um conto, tá? Uma escultura, uma pintura. Nós temos uma infinidade de possibilidades quando a gente pensa em gêneros textuais. Acontece que todos esses gêneros, que são infinitos, né, ou temos infinitas possibilidades de gêneros textuais, eles se estruturam a partir de pelo menos 6 sequências básicas. Elas estarão mais presentes em determinados textos, ok? Então, dependendo do tipo de texto, é mais provável que a gente encontre determinadas sequências. Mas é muito provável também que a gente, na vida real, a gente não encontre, naturalmente, textos com apenas uma sequência. Geralmente a gente tem várias sequências dentro de um texto, ok? Mas quando eu falo de sequências, né, essas 6 sequências básicas, né, eu estou pensando na sequência narrativa, na descritiva, na injuntiva, na explicativa, na argumentativa e na dialogal, ok? Veja bem, hoje a gente vai tratar aqui especificamente das sequências descritiva e dialogal. Como o próprio nome está dizendo, a sequência descritiva é para que nós possamos descrever as coisas do mundo, as coisas e os seres do mundo, ok? Como o próprio nome está dizendo. E a sequência dialogal é para que a gente possa colocar os diálogos que acontecem dentro dos textos. Tanto os textos orais como os textos escritos podem trazer diálogos dentro deles, ok? E eles se estruturam de uma forma muito específica, ok? Quando a gente pensa, por exemplo, em descrição, vamos pensar primeiro aqui na descrição. A descrição, ela acontece por uma cadeia de informações que são trazidas ao longo de um texto, ok? Mas eu posso ter um texto inteiramente descritivo, mas é pouco comum. Normalmente eu trago uma história e dentro dela as descrições.
Vamos pensar, por exemplo, na estrutura de um conto, ou de um romance, de uma narrativa. Né? Vai haver um momento em que eu vou introduzir uma determinada história, vou te trazer algo que está acontecendo no mundo. Mas isso que está acontecendo no mundo provavelmente vai acontecer diante de um determinado cenário. Como é que eu descrevo esse cenário? Como é que eu descrevo os personagens que estão habitando esse cenário? Eu posso descrever do ponto de vista físico e posso descrever do ponto de vista psicológico. Então, quando a gente traz essa historinha que eu acabei de contar para vocês, por exemplo, né, eu fiz algumas descrições dentro dela. Eu trouxe aqui, por exemplo, um monstro com 14 pernas, 17 cabeças, 34 orelhas e 51 narizes, pois eram 3 em cada uma das cabeças. Seus olhos arregalados faiscavam fogo. Ok? Então, eu tenho aqui uma descrição desse personagem, né, de um ser, de um objeto que está acontecendo dentro da narrativa. Thierry, mas você não disse que tem também uma chamada sequência narrativa? A sequência narrativa ela é um pouquinho mais complexa, ela envolve outros elementos dos quais a gente não vai tratar aqui hoje. Mas aí a gente já vai perceber o seguinte, a sequência descritiva ela pode estar dentro da sequência narrativa. Então ela fica, portanto, subordinada a ela, né? Porque ela é parte dessa outra sequência maior. Então a gente tem essa sequência descritiva, ok? Quando você descreve, então, um personagem, do ponto de vista físico ou psicológico, você está se valendo dessa sequência, ok? É muito comum que essa sequência aconteça, por exemplo, com a adjetivação. Eu posso me valer de um recurso, né, de uma estratégia que a gente chama de ancoragem. Eu trago, né, eu apresento um determinado elemento, aqui por exemplo eu falei um monstro, e depois eu descrevo esse monstro, né, com 14 cabeças, 17, com 14 pernas, 17 cabeças, 34 orelhas, e vou descrevendo esse monstro, ok? Então, eu poderia fazer o contrário disso, que a gente chama o recurso de afetação. Afetação é quando eu faço o contrário. Eu poderia dizer assim, então apareceu com as suas 14 pernas, 17 cabeças, 34 orelhas e 51 narizes, um monstro terrível. Então, primeiro eu apresento as características, para depois apresentar o objeto, o ser, né, que eu pretendo descrever. A gente chama isso então de afetação, que é um recurso, né, que é contrário ao recurso da ancoragem, mas que fazem parte do que a gente chama de descrição. Para além disso, na descrição, eu posso também colocar esse objeto, esse ser a ser descrito, em relação ao resto do universo. A gente fala de colocação em relação. É uma estrutura, particularmente eu acho meio estranha, mas é assim que a gente chama. Colocação em relação é quando eu situo esse objeto no universo. Então eu digo que o monstro estava na floresta, que a moça estava em sua casa. Por exemplo, quando eu digo que o monstro estava com fome naquele momento, né, que fazia meses que ele não devorava uma donzela. Então eu coloco o estado em que ele estava naquele momento, em relação àquele momento, como é que ele estava, ok? Isso aqui tudo tem a ver com a colocação em relação, tá bom? E eu ainda posso trazer, por exemplo, o que a gente chama de tematização, né? A tematização, quando eu digo, por exemplo, que os olhos dele soltavam faíscas como fogo, né? Então esse soltar faíscas aí é como se eu crio uma espécie de comparação, uma espécie de metáfora, né? Então eu estou tematizando, né? Colocando esse monstro na condição de quem solta fogo pelos olhos, né? Então a gente está fazendo aí um recurso, se utilizando de um recurso que a gente chama de tematização, tá? E eu ainda tenho a aspectualização, que é um pouco parecido. A aspectualização é quando eu falo do aspecto em si. Quais são os aspectos que esse monstro apresenta? Né? Ele tem mau hálito, ele é faminto, né? Então eu vou trazendo quais são os aspectos físicos e psicológicos da descrição desse monstro, ok? E por fim a gente tem o que a gente chama de reformulação. É isso que eu acabei de fazer. Por fim, a gente tem. Então, eu começo a descrever algo, chega no final da minha descrição, por fim, né?
Dito isso, dessa forma, eu recapitulo aquilo que foi dito antes e explico um pouquinho melhor para ficar muito bem descrito o meu ser, o meu objeto, ok? Da descrição. Então, basicamente isso é o que a gente chama de sequência descritiva, que acontece em diversos tipos de texto. Por exemplo, numa receita de bolo, quando eu trago os ingredientes, eu estou fazendo uma sequência descritiva, para depois fazer uma injunção. Faça isso, faça aquilo. Mas no primeiro momento, a gente tem uma descrição. Numa bula de remédio, quando eu tenho as propriedades desse remédio, eu tenho a descrição. Então a descrição ela acontece em diversos gêneros textuais, ok? Por isso ela é extremamente importante. Geralmente ela está subordinada a outras sequências, ok? Então é isso. Agora a gente vai tratar da sequência dialogal. A sequência dialogal é muito simples. São as falas dos personagens, dos seres que acontecem dentro do texto. Essas falas, elas servem muito para que a gente possa recuperar o discurso tal qual ele aconteceu. Se a gente estivesse estudando aqui citação do discurso alheio, a gente diria que é o momento em que acontece a citação direta, em que eu trago a voz do personagem. Se a gente pegar a nossa historinha aqui, nós temos diversos momentos que acontece isso, né? O Isabel, né? Nós temos aqui a fala do monstro, que está neste texto delimitada. Ela está num lugar específico. Ela está com um travessão, depois acontece a fala. Da mesma forma, a voz da cachorrinha acontece aqui. Né? Isabel já se lavou, Isabel já se deitou, Isabel já se recolheu. Nós temos a voz da cachorrinha, que vai acontecer também com o travessão. Como a gente precisa, nesta sequência, tentar recuperar um pouco da entonação que o autor quer dar a esse texto, então a gente precisa fazer uso muito adequado de reticências, interrogações, exclamações, ok? A pontuação que vai dar, de certa forma, ritmo e vida a esse diálogo, ok? Então, há um momento dentro do texto, normalmente, em que nós temos aquela fase, aquele momento fático, né? Que a gente faz uso da função fática, em que os personagens chegam e, por exemplo, se cumprimentam. Depois nós temos a fala que acontece dentro do texto em si, e depois uma certa despedida se eles forem se afastar do texto, supondo que nós tenhamos um diálogo completo dentro do texto, ok? Delimitado por um travessão. Alguns autores preferem fazer essa delimitação por aspas, por exemplo, né? Então a fala do personagem fica entre aspas. Autores mais modernos optam por outras estratégias, né? A gente sempre tem como exemplo o Saramago. O Saramago delimita a fala do personagem dele apenas por uma letra maiúscula. Se você não estiver muito atento, você não consegue perceber onde é que essa fala acontece. E na fala, e na linguagem falada, como é que isso fica? Porque a gente não tem pontuação. Na linguagem falada, nós temos toda uma cena enunciativa, pessoas que estão interagindo, nós temos entonação. A entonação delimita bem a fala dos personagens. Por exemplo, quando eu estava narrando a história, eu emprestei a minha voz ao narrador da história, né? E houve momentos em que a fala não era minha, era da Isabel, era da cachorrinha, e aí a própria entonação, o próprio tom de voz que a gente traz, dá para quem está ouvindo essa história saber de quem é esta fala ou aquela fala, ok? Então, resumo da ópera. Sequências textuais são a parte estrutural do texto que faz com que um texto se constitua dentro de um determinado gênero ou em outro gênero, de acordo com a organização dessas sequências. Nós temos 6 sequências possíveis, nós vimos 2 delas aqui hoje. São 2 sequências as que nós vimos, que normalmente acontecem subordinadas às outras, porque os diálogos estão geralmente dentro de narrativas, podem estar em outras estruturas, mas geralmente estão dentro de narrativas. E nós temos as descrições, que acontecem basicamente em quase todos os tipos de texto, com maior ou menor grau. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, espero que vocês não sonhem com Isabel e Jezebel essa noite. Tchau, até a próxima.